Palavra, leitura do relatório após já ter a pedido de vista. Presidente, então, retomando, se Vossa Excelência me permite, é o projeto de lei 4.293, que concede anistia aos ex-servidores da Administração Pública Federal Direta, autárquica e fundacional, exonerados em virtude de adesão, a partir de 21 de novembro de 96, a programa de desligamento voluntário. Os autores, o deputado Leonardo Pisciani, Geraldo Pudim e Chico Lopes. É o relatório. A proposição em epígrafe, nos termos do seu artigo 1º, concede anistia aos ex-servidores da Administração Pública Federal Direta, autárquica, fundacional. Artigo 2º. Determina a reintegração dos ex-servidores aos cargos ou empregos anteriormente exercidos ou aos que resultaram de sua transformação mediante requerimento apresentado ao órgão competente no prazo de 90 dias. Ainda nos termos desse artigo, ficam excluídos os ex-servidores pertencentes a órgãos ou entidades extintas, ressalvada a transferência das funções desses a outros órgãos ou entidades da administração federal. Pelo artigo 3º, de acordo com as necessidades e disponibilidades orçamentárias e financeiras da administração, o Poder Executivo dará prioridade na reintegração aos ex-servidores desempregados na data da publicação da lei e aqueles que percebam remuneração de até 5 salários mínimos. Constante o artigo 4º na realização de concursos públicos, a administração pública deverá excluir das vagas a serem preenchidas o número correspondente ao de postulantes habilitados na forma do projeto. Finalmente, o artigo 5º determina que a anistia somente produza efeitos a partir do efetivo retorno do ex-servidor à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo, sendo que o artigo 6º propõe que as despesas decorrentes do projeto corram à conta das dotações orçamentárias próprias dos respectivos órgãos ou entidade. Justificando sua iniciativa, o nobre autor diz que, infelizmente, o apoio do Estado, nos termos estabelecidos pelas normas legais pertinentes, não se verificou na medida necessária. Sem acesso ao crédito e a meios de requalificação, muitos servidores viram fracassar os empreendimentos iniciados com os recursos das indenizações e, desde então, têm enfrentado dificuldades imensas para a própria manutenção e a de suas famílias. O projeto em análise visa, assim, a viabilizar a reintegração dos servidores exonerados, adotando como inspiração a Lei 8.878 de 1994, que concedeu anistia aos servidores demitidos no mandato do ex-presidente Collor de Mello. Em apenso, acham seus projetos de lei 4.499 de 2008, do deputado Chico Lopes, 5.149 de 2009, do deputado Kleber Verde, e número 5.447 de 2009, da deputada Andréia Zito. As duas primeiras proposições concedem anistia aos ex-servidores da Administração Pública Federal Direta, indireta, autárquica e fundacional, ou de empresas de economia mista, exonerados ou demitidos em virtude de adesão, a partir de janeiro de 95, a programas de incentivo ou desligamento voluntário, enquanto a última concede anistia aos ex-empregados da Petróleo Brasil S.A., Petrobras, demitidos por adesão ao Programa de Incentivo às Saídas Voluntárias, PIDV, no período de 94 a 99. Tramitando em regime ordinário e sujeito à aprovação conclusiva pelas comissões, os projetos de lei 4.293 de 2008 e 4.499 de 2008 e ainda 5.149 de 2009, receberam parecer pela aprovação da Comissão de Trabalho, Administração e de Serviços Públicos na forma de um substitutivo oferecido pelo relator, deputado Sebastião Bala Rocha, condicionado à anistia a que o servidor tenha sido prejudicado pelo descumprimento de qualquer incentivo devido ao prometido pela administração pública, em contrapartida à adesão ao programa de desligamento e à devolução do valor percebido em razão da adesão, ainda que de maneira parcelada, observado o limite de 10% da remuneração, pensão ou provento. Ainda no âmbito da CETASP, partes dos projetos 4.499
de 2008, 5.149 de 2009, assim como a integralidade do PL 5.447 de 2009, foram destacadas para que constituísse projeto de lei autônomo. Esse desmembramento resultou no projeto de lei 7.546 de 2010, de autoria da referida comissão, que propõe anistia aos ex-empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista que aderiram ao programa de demissão voluntária. A Comissão de Finanças e Tributação, a seu turno, manifestou-se pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do projeto de lei 4.293 de 2008, principal, e dos projetos 4.499 de 2008 e 5.149 de 2009 e ainda 5.447 de 2009, apensados com 4 emendas, e do substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviços Públicos com uma subemenda. No âmbito desta comissão, esgotado o prazo regimental de 5 sessões, não foram oferecidas emendas às proposições. Presidente, esse é o relatório e vou ao voto do relator, que é curto. Ainda tem um voto. Designado o relator da matéria nessa comissão, a Justiça e Cidadania. O pessoal podia me ajudar. Tá difícil, né? E é aqui. Por favor, peço quem quiser conversar, pode ser retirado da sala, por favor. É o primeiro aviso, no segundo vai ser retirado. Compete à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, nos termos do artigo 32, inciso 4º, e a do Regimento Interno, pronunciar-se quanto à constitucionalidade, juridicidade técnica e legislativa das proposições. No que toca à constitucionalidade formal, é de competência da União legislar sobre a administração pública federal, direta e indireta, e seus servidores, sendo a atribuição do Congresso Nacional dispor sobre a matéria com posterior sanção do Presidente da República. Constituição Federal, artigo 48, inciso 8º. Quanto à constitucionalidade material, não há qualquer violação a princípios ou regras de ordem material da Constituição Federal de 88. Com razão, a anistia proposta nos projetos de lei em exame altera os efeitos jurídicos dos atos celebrados pelos ex-servidores da Administração Pública Federal no âmbito de programas de desligamento voluntário, PDVs, ocorridos na década de 90. A alteração legal dos efeitos de atos jurídicos perfeitos em benefício de cidadãos, no caso concreto de ex-servidores públicos, encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mais precisamente na súmula 654 desse tribunal, a saber, a garantia da irretroatividade da lei prevista no artigo 5º, inciso 36 da Constituição da República, não é invocável pela entidade estatal que a tenha editado. Portanto, é prerrogativa estatal alterar os efeitos dos atos jurídicos perfeitos em prol do cidadão, o que se encaixa perfeitamente no caso concreto. Ainda é de se ressaltar a preocupação dos projetos de lei em análise com os princípios com os princípios constitucionais da boa administração pública, ao determinar a reintegração dos ex-servidores públicos nos cargos ou empregos anteriormente exercidos ou nos que resultarem de sua transformação, assim como ao vedar remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo, nada tendo a opor quanto à juridicidade e à técnica legislativa das proposições em comento. Manifesto-me pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei 4.293 de 2008, principal, e dos apensados PLs 4.499 de 2008 e 5.149 de 2009 e ainda 5.447 de 2009, assim como o substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público e das emendas e subemendas da Comissão de Finanças e Tributação. É o relatório do relator. Vista, senhor presidente. Muito obrigado. Vista conjunta, presidente. Vista conjunta. Vista conjunta. Vista conjunta. Também vista, senhor Eu vou presidente. nominar os membros, fica mais fácil por causa do interno aqui da comissão. Deputada Érica Cocai, deputado Pedro Lupion, deputado Cristo Neto, deputado Luizão,
Deputado Gilson, deputado Samuel Moreira, deputado Diego Garcia. Bem. Deputado Rubens Bueno, deputado Darcy de Matos. Fechou. Esses são os pedidos de vista.